A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, sou evangelista Ana Lúcia Santos. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Deixe o seu gostei para que este canal cresça ainda mais, que mais almas venham ser alcançadas para o reino de Deus. E hoje nós vamos estar meditando no livro de Oséias, capítulo 11. E o título fala a ingratidão de Israel e a ameaça e promessas. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre ingratidão. A palavra de hoje é essa. Há um tempo atrás o Senhor me mandou falar sobre gratidão, né? Que foi um dos vídeos que teve mais visualização até hoje, né? Aqui no canal. E hoje nós vamos estar falando sobre a ingratidão e suas consequências e as ameaças, né, que elas nos causam, né? Sobre as promessas que Deus tem na nossa vida, né? Sobre os projetos que Deus tem para nós, né? Então nós vamos estar meditando hoje nessa palavra, né? Que mais uma vez é uma palavra forte, né? Mas é o que Deus ordena e eu obedeço. Então nós vamos estar orando sobre esta palavra, amém? Depois nós vamos estar meditando nela. Então, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença, Pai, neste momento. Pai, peço, Senhor, o Teu perdão, a Tua misericórdia sobre a minha vida, a minha casa, a minha família e sobre cada um, Senhor, onde esta palavra chegar. Que entre, Senhor, a salvação, que haja arrependimento, que haja perdão, Senhor. Também peço ao Senhor, Pai, sabedoria, discernimento, entendimento, que o Senhor interceda, Senhor, nesta palavra, nesta ministração. Sim, Pai, usa-me, Senhor, como vaso em Tuas mãos, Pai, para ganhar almas para o Teu reino. E que haja, Senhor, salvação e libertação ao Teu povo, Pai. Toda a inveja, todo olho grande, tudo aquilo, Pai, que tem impedido o Teu povo de conhecer a verdade, Senhor. Não prevaleça, não resista. Em nome do Senhor Jesus, todo mal cai por terra. Sim, meu Pai, toda enfermidade, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, Pai, eu repreendo e rejeito. E também, Pai, glorifico o Teu nome, Senhor, nesta noite, nesta manhã. Não sei que horário essa pessoa vai ver, Pai, mas no momento que ela assistir, será o momento que o Senhor reservou para ela. E que haja, Pai, libertação nesta vida, nesta alma. E que todos nesta casa possam ver a transformação, Pai, de dentro para fora. Sim, meu Pai. E que tudo venha a ser para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então, como eu falei para vocês, na minha Bíblia tem dois títulos, né? A ingratidão de Israel, ameaças e promessas, né? Então, é uma palavra aí que abrange, né, várias situações e que hoje em dia nós temos visto muito isso, né? No mundo e também até mesmo dentro das igrejas também. Então, vamos começar, né? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Então aí o Senhor já começa dando um alerta, né, a Israel. Aqui Deus já fala, né? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei, né, a meu filho. Então, hoje em dia, o Egito, né, é sofrimento. Aquele povo, quando estava no Egito, era escravo, né, de Faraó. E Deus chamou, né? Deus tirou eles da escravidão, né?
Mas aqui Deus diz mais como os chamava, assim eles se iam da sua face, né? E sacrificavam a outros deuses, né? A Balins, e queimavam incenso a imagens de escultura. Então tem pessoas, né, isso trazendo para os dias de hoje, né? Assim como era antigamente, está hoje, tem pessoas, né, que vão na casa de Deus, que buscam a Deus, só quando estão nos piores momentos de sua vida. Quando elas recebem a bênção, quando elas são curadas, elas voltam para o Egito, né? Elas voltam para as velhas práticas, voltam a adorar outros deuses, queimam incensos a imagens e esculturas e esquecem o quanto Deus, né, o Deus poderoso, Deus vivo, é maravilhoso. Elas são ingratas, né, ao Deus vivo, o verdadeiro Deus, né? Aqui ele diz lá no 3, né? Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Então, né? Muitas vezes assim as pessoas clamam a Deus, dizem eu acredito em Deus, eu creio em Deus, né? E Deus é lá, Deus cura, Deus liberta, e muitas vezes eles depois levam a cura à medicina, até mesmo a outros deuses, e esquecem de reconhecer o Deus maravilhoso que nós servimos, né? O quanto Deus tem poder e autoridade. Muitas vezes as pessoas até nos pedem oração e recebem uma vitória, recebem cura, recebem libertação, mas elas voltam para as velhas práticas, elas não querem caminhar com o Senhor, né? E isso ameaça as promessas que Deus tem na vida dessa pessoa, né? Então, isso é algo que as pessoas têm que ficar atenta a essas situações, né, da ingratidão, né? Recebem bênção, recebem milagre, né? Deus tira do vale, Deus tira do sofrimento, né? Deus tira da opressão, e depois elas esquecem que foi Deus quem fez, né? Que foi Deus quem carregou nos braços nos momentos difíceis, né? E esquecem, né? Não reconhecem que quem cooperou foi Deus, né? Não foi o homem, não foi a medicina. Né? Aqui ele fala mais, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiravam do jugo de sobre suas queixadas, e lhes dei mantimento, né? Ou seja, mais uma vez, né? Deus aqui, ó, sustentando, né, a pessoa, né? Com cordas de amor, porque Deus é amor. Né? E fui para com eles, né? Tiraram do jugo, né? Deus tirou aquele povo do sofrimento. Assim como hoje em dia Deus tem tirado muita gente do sofrimento, do jugo. Aí muitas vezes o que acontece? As pessoas prosperam, Deus abençoa, Deus multiplica, e ali elas viram as costas para Deus e voltam para o mundo e vão amar ao Deus Mamon, ao dinheiro, porque acham que o dinheiro compra tudo. E não é assim, com Deus não é assim. Né? E aqui Deus fala, né, sobre suas queixadas e deu mantimento, né? Ou seja, Deus supriu as necessidades do seu povo, como Deus tem suprido até os dias de hoje, né? Nossas necessidades, né? E aí assim que ele diz, não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusaram converter-se. E isso acontece muito nos dias de hoje. As pessoas querem bênçãos, as pessoas querem ser curadas, as pessoas querem ser libertas, mas elas não querem se converter. Elas não querem aceitar ao Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E não há como você viver as promessas do reino de Deus, não há como você viver o chamado que Deus tem na sua vida se você não se converter, se você não morrer para a velha criatura, entendeu? Não há como servir a dois senhores. Não, isso é obra de Satanás, isso não existe. Você estar no mundo e estar na igreja. Não, ou você serve a Deus,
ou você serve a outros ídolos e corre o risco, né, das promessas serem ameaçadas, e também você está sendo ingrato, né? Você está sendo ingrato porque Deus deu seu único filho Jesus Cristo pela nossa vida. Deus pagou um alto preço por nossa vida. E quando você vai servir a outros deuses, que não é o nosso Deus verdadeiro, você está sendo ingrato ao sacrifício perfeito que Deus fez por nós, dando o Senhor Jesus na cruz por nossa vida. Isso é ingratidão. Você está sendo ingrato quando você comete essas atitudes, né? E depois Deus fala, né? Cairá a espada sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Mais uma vez, né? Aquilo que eu falei, as pessoas clamam a Deus nos momentos difíceis, lembram-se de meu Deus, né? Meu Jesus amado. Mas depois as pessoas se inclinam aos maus conselhos, se inclinam às tentações do mundo, se inclinam ao pecado, não querem ter compromisso com Deus, não querem largar as velhas práticas. E isso é ingratidão. E mais uma vez falo, isso ameaça sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, seu chamado, nosso chamado, né? Porque essa palavra é para mim também, né? Sempre quando o Senhor fala algo, Ele fala comigo e com vocês. Não é só para vocês, é para mim também. Se eu não vigiar, se eu não agradecer, ficar só pedindo, isso ameaça também as promessas que Deus tem na minha vida. Eu também tenho que agradecer a Deus, eu não tenho que só pedir, né? Eu também tenho que agradecer, mais agradecer do que pedir, porque Deus, Ele tem suprido as minhas necessidades, né? Deus sabe aquilo que preciso e não o que quero. Então, se às vezes algumas coisas não acontecem da forma que a gente quer, agradeça a Deus da mesma forma, não reclame, não murmure, porque Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe o que cada um de nós necessita e também sabe aquilo que pode ser pedra de tropeço na nossa vida lá na frente. Então, se Ele não nos dá, é porque Ele sabe que aquilo ali poderia nos levar a se afastar dEle, né? A virar as costas, a voltar para o Egito. Então, mesmo que não aconteçam certas situações na nossa vida, a gente tem que agradecer, a gente não tem que ser ingrato a Deus. A gente tem que glorificar o nome do Senhor, porque tudo é uma lição, né? Tudo é aprendizado na nossa vida. A gente tem que aprender a ouvir o não de Deus também. A gente não tem que querer ouvir só sim, 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 o amém. Não. Vai ter momentos que Deus também vai dizer não. E o não de Deus para nossa vida é livramento. Então a gente tem que aprender isso, né? A gente tem que aceitar os nãos que Deus nos dá também e amar a correção, né? Amar os nãos que Deus nos dá, né? Não sermos ingratos, né? Depois ele diz, né? Como te deixaria, ó Efraim? Como entregaria, ó Israel? Como te faria como Damar? Porque ia com Zeboim? Está mudado em mim o meu coração? Todos os meus pesares juntamente estão acesos? Não executarei o furor da minha ira e não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não um homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Aqui Deus está falando mais uma vez que Ele não é homem para que minta, né? Aqui Ele está falando com o povo, né? Como te deixaria, ó Efraim, né? Como entregaria, ó Israel? Como te faria como Damar, né? Por-te-ia como Zeboim? Deus está perguntando para o povo, né? Por que o povo está abandonando? Por que o povo está virando as costas para Deus, né? Por que esse povo está sendo tão ingrato com tudo que o Senhor fez por eles, né?
Lá no 4 o Senhor diz, né? Atraí-os com cordas humanas e com cordas de amor, e fui para com eles os que tiraram o jugo de sobre suas queixadas, e dei mantimento. Olha, tantas coisas que Deus fez para este povo. E mesmo assim o povo duvidou. O povo foi ingrato a tudo que Deus havia feito por este povo. E aqui Deus tá perguntando, né? E depois Deus ainda é tão misericordioso que ele diz, né? Não executarei o furor da minha ira e não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Né? Então, olha quão maravilhoso é Deus, mesmo a gente sendo ingrato, a gente sendo egoísta, né? Às vezes a gente só pensa em nós mesmos, né? E mesmo assim Deus é amor e misericórdia. Então, a gente tem que aprender a ser mais grato a Deus e menos ingrato. Né? A gente tem que aprender a glorificar mais o nome do Senhor, pedir menos e agradecer mais. Né? E reconhecer Deus em todas as coisas da nossa vida, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é. Se a gente está aqui, é pela graça, pela misericórdia de Deus, é pelo amor, pelo cuidado de Deus com cada um de nós. Então a gente tem que agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Por estar vivo, né? Por Deus ter nos resgatado do Egito, ter nos libertado, tirado da escravidão, do jugo, né? Então a gente tem que parar e se avaliar, né? Será que a gente tem sido grato ou será que a gente tem sido ingrato? Né? Como a gente tem vivido os nossos dias? Né? Será que a gente tem vivido para agradar a Deus? Ou será que a gente tem adorado outros deuses? Tem colocado outras prioridades acima de Deus na nossa vida? Né? Então a gente tem que parar para pensar. O que a gente tem feito da nossa vida? Quem tem sido o nosso Deus? Né? A quem a gente tem agradecido? Né? Então, né, menos ingratidão e mais gratidão, porque se você quer viver as promessas de Deus na sua vida, se você não quer ter seu ministério ameaçado, reconheça Deus em tudo que você faz, em tudo que você tem, em tudo que você é. Agradeça a Deus todos os dias por tudo que você tem e até aquilo que você não tem hoje. Porque Deus não permitiu que você tivesse, é porque Deus sabia que seria a pedra de tropeço na tua vida. Então, né, vamos meditar nessa palavra. E depois aqui o Senhor diz, né? Andarão após o Senhor, e ele bramará como um leão, bramado, e ele os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho os do Egito, e como uma pomba as da terra da Síria. E eu os farei habitar em casas, em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e é como santo e fiel. Então Deus aqui fala que muitos enganaram a Deus, muitos vieram com mentiras, né? Mas que ainda há um povo santo, um povo fiel a Deus, um povo que ama ao Senhor, né? Que ainda domina com Deus e com o santo e está fiel. Então, agradeça mais, não seja ingrato, seja grato, seja fiel. Ande com o Senhor Jesus, aceite ao Senhor Jesus enquanto há tempo, porque os dias estão cada dia mais difíceis. Os sinais da volta de Jesus estão
cada dia mais nítidos, mais claros. Então, você está tendo a oportunidade hoje de deixar de ser ingrato, né? E dobrar os seus joelhos e pedir perdão ao Senhor, né? Reconhecer o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador. Aceite ao Senhor Jesus, né? Desça as águas, morra para a velha criatura e venha viver uma nova história, venha viver uma nova chance, venha viver as promessas que Deus tem para você. A partir de hoje, não deixe que Satanás venha como um leão, rugindo, destruindo sonhos, destruindo projetos, enganando o povo, né? Levando o povo a se prostrar a outras imagens, né? A acender incensos a outros deuses. Não é isso que Deus quer. Deus não quer um povo ingrato. Deus não se agrada de um povo ingrato. Deus se entristece. Deus está muito triste com o povo, porque o povo tem adorado outros deuses. O povo tem esquecido de Deus. E isso está entristecendo o coração de Deus. Então, vamos meditar nessa palavra, vamos meditar nessa passagem, né? E vamos mudar os nossos pensamentos, as convicções, né? Vamos aceitar a Jesus enquanto há tempo. Né? Peça ao Senhor fortalecimento, peça ao Senhor discernimento, peça para o Senhor te carregar no colo se for necessário. Mas aceite ao Senhor Jesus enquanto há tempo. E lembre-se dessa palavra. Né? Lembre-se deste povo que foi ingrato e que perdeu suas bênçãos, né? Aqui só um povo foi abençoado, né? Só o povo de Judá foi abençoado, porque os outros colocaram suas promessas em risco, porque não quiseram reconhecer a Deus, né? Então, se você não quer ter suas promessas ameaçadas, seus projetos ameaçados, se conserte com o Senhor e aprenda a agradecer mais a partir de hoje. Reconheça Deus em tudo que você tem, em tudo que você faz. Se eu estou aqui hoje é pela graça e pela misericórdia do Senhor. E eu agradeço a Deus todos os dias por este ministério. Eu oro todos os dias por este ministério. São poucos inscritos? Aos olhos humanos, não. Mas para mim são almas para o reino de Deus. E são almas que eu tenho responsabilidade de cuidar de cada uma em oração. Então, para mim, são almas preciosas. E que eu agradeço a Deus todos os dias pela vida de cada um. Então, essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo.